Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos inaugurar um quadro novo aqui no canal que a galera tem feito aí ultimamente, quer dizer, faz um tempo já, né? Que são as tier lists, né? Mas a gente escolheu um tema específico para fazer porque está em voga no momento, que é a própria Marvel, por conta do filme do Deadpool e Wolverine. E para falar então dessa tier list que a gente começou, a gente vai ter que fazer um pouco diferente, então vai mudar um pouco a perspectiva também e a gente vai para o computador para vocês acompanharem mais, beleza? E como é novidade aqui, né, eu não sei fazer ainda, então vai ficar meio estranho talvez em alguns momentos, não sei, mas vocês vão me dizer o que está errado, ou o que está faltando, ou o que a gente pode melhorar, beleza? Então deixa aí nos comentários, tranquilo? E vamos lá então para a nossa primeira tier list. Então vamos lá, galera, para a nossa tier list. Então eu vou apresentar as categorias que a gente colocou aqui. O editor vai estar mostrando aí para vocês, beleza? Ó, por exemplo, começando aqui com a lista O Que Foi Isso, que é aquele filme bem bosta, né? Vamos falar a verdade. Depois temos a lista Nhé, que é aquele filme que não fede, não cheira, mas é um filme muito meia boca. Temos também filme Marvel. O que seria essa categoria? Seria o filme que mais se encaixa, né, nesse termo filme Marvel mesmo, um filme de super-herói, ou até mesmo, né, que se a gente pode chamar dessa forma, um filme da fórmula Marvel, ou no caso, né, algo parecido com isso, né, uma categoria específica, né, da Marvel mesmo. Então você bate o olho e fala, ah, isso aqui é uma fórmula da Marvel. E aí temos a categoria foda, que são os filmes assim muito bons mesmo, você recomenda de olho fechado. E com certeza, né, a última categoria, Absolute Cinema. Então, assim, essa aqui vai dar algumas polêmicas aí talvez, né? Se você concordar comigo até o final, deixe nos comentários e você pode fazer aí a sua playlist, tranquilo? E aqui a gente vai se atentar ao quê? Filmes da Marvel dentro do UCM, beleza? Filmes que são da Marvel fora do UCM a gente não vai colocar. Se você está com dúvidas sobre isso, dá uma pesquisada aqui no canal que a gente já fez uma playlist gigantesca e dentro da playlist tem um vídeo onde a gente fala sobre os filmes da Marvel fora do UCM, fora da Disney, beleza? Aqui vamos colocar só as produções da Disney, tranquilo? E também a gente vai tentar seguir a ordem de lançamento. A gente já tem uma ordem cronológica aqui no canal, inclusive a parte 2 já saiu, se você ainda não assistiu, vai assistir. E a gente vai começar aqui com o primeiro filme do Homem de Ferro. E bom, o primeiro filme do Homem de Ferro, a gente não pode falar outra coisa, né? O filme é foda. E sim, o filme é bem interessante, é o primeiro filme que deu origem a tudo isso, ele é um ponto fora da curva e é um filme foda, um filme bem fácil de você recomendar para pessoas que estão começando ou talvez aí os fãs mesmo da Marvel. Então é um filme que gera bastante discussão, que foi claramente o número 1 e por isso ele está ali, né? Não poderia estar em outro lugar. E depois então vamos falar desse que é um filme meio polêmico em alguns aspectos, que é o filme Hulk de 2008. Tivemos um anterior, que é o Incrível Hulk, se eu não me engano, que é um filme da Universal, que faz parte em certos aspectos ali do universo cinematográfico Marvel, porque ele tem ali um aspecto que, sabe, uma história de origem do que é o Hulk de 2008. Então o Hulk de 2008 seria uma sequência ao filme de 2005, né? Então eles têm algumas semelhanças que podem ser sim considerados, né, dentro do mesmo parâmetro. Mas enfim, o filme, ele é um filme mais ou menos, eu acho que eu prefiro, né, o primeiro, mas a categoria dele eu acho que a gente pode colocar aqui na categoria meh. E bom, ele é um filme meh porque ele não é um filme, né, que entra na categoria filme Marvel ali com essa fórmula que eles inventaram, mas também não é um filme horroroso de jeito nenhum, é um filme que você se diverte e apresenta bem o personagem, por isso ele fica nessa categoria, nada além do que isso, né, nessa perspectiva. E bom, depois vamos para o segundo Homem de Ferro. Esse talvez seja o filme que inaugurou a fórmula Marvel e por isso, né, ele talvez entre nessa categoria, não tem outro filme para entrar, né?
A Disney já tinha adquirido a Marvel nessa época ali, ou estava, né, nesse começo da transação. E é o primeiro filme dessa categoria que tem um envolvimento, né, desse universo mesmo. Então esse é o filme que realmente fundou o que seria um filme Marvel, um filme com a fórmula da Marvel. Por isso ele fica aqui nessa categoria, né, a categoria perfeita. Ele é um pouquinho abaixo, na minha opinião, do que o primeiro, né, que eu gosto mais, mas ainda assim não é um filme né. As pessoas recomendam, principalmente por conta do vilão, desse uso da tecnologia que ele tem ali, faz o Tony Stark passar mal em vários momentos, e com certeza está aqui, né, na nossa playlist no meio mesmo, né, onde separam ali as duas épocas da Marvel. Aí, meus amigos, vem um outro filme aqui, que é o primeiro filme do Thor. Um Thor mais rebuscado, né, se a gente pode falar dessa forma. O filme ele traz aí várias coisas interessantes, apresenta ali o personagem, tem essa questão aí, né, ainda, né, do Thor ser dependente do martelo, porque ele acha que o que dá poder a ele é o martelo, mas na verdade o martelo é só o catalisador. E todos esses conceitos do Thor são apresentados aqui nesse filme, de quem somente é merecedor pode levantar o Mjolnir, e todo esse envolvimento que a gente vai ver o desenrolar, né, por alguns filmes, inclusive Thor Ragnarok e Thor Amor e Trovão. Mas ainda assim, ele é um filme que fica aqui na nossa categoria filme Marvel. Por quê? Porque ele é um filme que se encaixa perfeitamente na fórmula da Marvel. Não é um filme ruim, mas ainda assim não é um filme foda. Aquele filme que você fala, nossa, você tem que assistir o primeiro Thor. Não é. Por isso, aqui na categoria filme Marvel. Depois vamos para Capitão América, o Primeiro Vingador. E esse sim é um filme muito foda e é muito fácil de você recomendar. Para mim, né, a melhor trilogia até o momento da Marvel começa de um jeito muito interessante, não cai em nenhum aspecto, né, no âmbito da própria história, é o Capitão América, com os 3 filmes que ele lançou até o momento, né? Vamos ver esse quarto que está para chegar aí. Mas enfim, o primeiro o Capitão América apresenta o personagem, apresenta a Shield, a Hydra, tem todo esse envolvimento, né, que tem da própria Shield, todo esse contexto, né, histórico do universo cinematográfico da Marvel, esse âmbito geral do que vai ser os Vingadores, que viria posteriormente a isso. Então é um filme muito foda, recomendo demais. E depois temos o primeiro filme dos Vingadores, que sim, meus amigos, é um filme foda, é um filme insano, tem toda aquela cena, né, toda a perspectiva do que é um filme de super-herói, de equipe. É o primeiro filme que fecha um arco, né, que é os primeiros Vingadores ali, né, o esquadrão original que a gente conhece hoje no cinema, claro. E é um filme que mostra como eles fizeram todo esse contexto para se encaixar no final e se tornar os Vingadores. Então todas as referências, tudo que você precisava assistir de um para outro é dado aqui nesse filme, né? É fechado aqui nesse filme. Então, o primeiro Vingadores é um filme foda. E aí a gente pode seguir para o terceiro mesmo, onde ele vai se encaixar, o terceiro Homem de Ferro. Ele pode se encaixar aqui no filme Marvel? Talvez. Pode se encaixar no filme foda? Talvez. Mas, infelizmente, não tem como. Na minha opinião, ele é um filme que fica muito abaixo aqui, né, do primeiro, do segundo, inclusive. É um filme que realmente faz ali uma fórmula Marvel, mas ainda assim eu acho que ele não entrega tão bem. Mas ele não é tão horroroso assim, né, para ficar no o que foi isso. A gente vai ver que no futuro a parada, mas a gente tem que colocar ele aqui no né, isso mesmo, não tem como. O filme fica ali junto com o Hulk, porque sim, é um filme ok, que as pessoas, algumas pessoas, né, tendem a esquecer dele. Fecha a primeira trilogia da Marvel, então é um filme que seria um filme, né, importante aí para fazer essa conexão, né, dessa trilogia dos heróis em filmes solos. Então esse aqui é um filme importante para fechar esse arco, né, do próprio Homem de Ferro. Passa logo após ali os primeiros Vingadores. E é um filme bem interessante, mas ainda assim um filme muito ok, de jeito nenhum pode ficar em Fórmula Marvel, mas também não é horroroso. Então, né, é um contexto bem difícil, mas enfim, ele fica aqui no meio. Depois temos aqui a primeira série da Marvel, né, como Disney, né, no caso, que tinha já séries da Netflix, coisas do tipo ali em andamento,
E essa aqui é uma série que tem esse âmbito de investigação e onde os heróis, né, de maior calibre não podem ir, mas ainda assim coisas acontecem nesse mundo, né? Com mutantes ou pessoas com habilidades, se a gente pode falar dessa forma, né? Sendo essa a primeira série que aplica, né, todo esse conhecimento e que dá andamento por muito tempo. A série, ela tem, se eu não me engano, 7 ou 8 temporadas, o negocinho durou bastante, e tudo com esse âmbito e esse ar de série de investigação, e lembrando aí algumas séries como CSI e entre outras, né? Mas ainda assim, não é uma série meia boca, mas é uma série que fica aqui nos filmes Marvel. Mas espera lá, né? Como uma série nos filmes Marvel, talvez a gente tenha que mudar aqui, pera aí. Tem que mudar, né? Vamos ver, apaga aqui filmes e vamos colocar aqui na categoria Fórmula Marvel. Aí já fica melhor já. Então é uma série que entra aí na fórmula da Marvel e é a primeira série da Marvel sobre o guarda-chuva Disney que entra, né, como uma aplicação da fórmula Marvel, só que no mundo das séries. E agora vamos para o segundo Thor. Thor, o Mundo Sombrio. E meus amigos, eles complicaram aqui pra gente, hein? Mas não tem como, ele fica aqui na nossa categoria meh, porque o filme realmente é muito abaixo do primeiro, na minha opinião. Assim, não muito, né? É um pouco abaixo, mas ainda assim é um filme ok, não é horroroso, mas também não é um filme que pode ser foda. Mas é um filme que se encaixaria talvez em Fórmula Marvel, mas visto que o que a gente já colocou, ele é um pouco abaixo do que o primeiro, então por isso ele fica aqui na categoria meh. Principalmente porque ele não avança tanto assim, né, dentro do âmbito do universo cinematográfico, mas apresenta algumas coisas, né, como o Elfo Negro e coisas do tipo, o próprio Loki, que tem um desenvolvimento um pouco maior também aqui nesse filme, né? Tem todo esse arco dramático, mas ainda assim é um filme meh. E aí, meus amigos, a parada começa a ficar sinistra. Esse aqui, eu acho que ele é horroroso, hein? Será? Não, não tem como, né? Esse aqui é realmente uma obra-prima cinematográfica. Esse aqui é realmente um Absolute Cinema, o primeiro Absolute Cinema da nossa lista. Principalmente porque tem uma direção insana, personagens ricos e foge totalmente de um filme de super-herói. Você que às vezes não gosta do filme de super-herói, porque tem poderes e tal, não é essa a proposta de Capitão América e o Soldado Invernal. O filme é insano. Esse aqui, né, sendo aí o segundo filme do Capitão América, entrega um thriller de espionagem, né, tem todo esse lance entre o Soldado Invernal e o Capitão América, ele tentando descobrir o que está acontecendo. Então é realmente um filme muito fora da curva e é realmente um filme absoluto cinema. Você que às vezes não curte o estilo de super-herói, pode assistir esse aqui tranquilo, porque não é um filme tão voltado para isso, né? Claramente vai ter, porque, né, é um filme de super-herói, querendo ou não, mas vai totalmente aí para um lado mais thriller mesmo, um negócio bem mais espionagem, lembrando em vários aspectos franquias como Missão Impossível ou também 007, com várias cenas de ação lindíssimas e insanas, e eu recomendo muito. E depois a gente tem aqui Guardiões da Galáxia, volume 1, quer dizer, Guardiões da Galáxia apenas, né? O primeiro filme de uma equipe de heróis que realmente, assim, faz parte ali do universo que a gente não viu muito. São os heróis meio B, que muita gente não conhecia, né? Guardiões da Galáxia antes dos filmes. Muita gente vai falar que sim, mas eu tô ligado que não. Mas, enfim, é uma equipe que realmente, sabe, é aquele azarão que, quem são esses? E foi um estouro, um insano. Assim, e tem que se encaixar aqui em Absolute Cinema, não tem como. A equipe, ela é sensacional, traz esse âmbito, né, que traz aí esses personagens que tem um carisma insano, e eles, como um todo, acabam formando essa equipe meio que sem querer, né, porque um está atrás do outro por conta de recompensa, e toda essa dualidade dos personagens levam eles a colaborar, né, para conseguir fugir da cadeia e se tornar aí os Guardiões. O filme apresenta Ronan, né, o Destruidor, se eu não me engano, apresenta a Joia do Poder, e assim, é insano. A participação da galera aqui, né, tem todo esse amor envolvido com o filme, e também, né, os atores com o diretor e vice-versa. Então eles realmente se conectaram de uma forma insana, e ele não poderia ficar de fora de Absolute Cinema, não tem como, né? E aí vamos para
Agente Carter. Onde a gente vai pôr Agente Carter? Bom, é uma série complicada, porque ela se passa após, né, Capitão América, claramente, e vai envolto dessa, né, essa parte mais de espionagem aí da Agente Carter, que participou ali, né, da iniciativa dos super soldados, né, toda essa questão do soro e tal, e também foi uma das grandes, né, séries aí que deram início a tudo isso. E também foi ali que teve toda essa criação da SHIELD. Então aqui a gente vê os primeiros momentos da criação da SHIELD e como a fórmula Marvel é aplicada na série. Então essa série aqui também se encaixa junto com agentes da SHIELD. Então ela fica aqui no meio na fórmula Marvel, beleza? Então é uma série bem legal, bem divertida, que você pode assistir sim. Ela é um pouco mais parada em alguns momentos, mas é uma série boa. E agora temos o segundo Vingadores, né, com Era de Ultron, que de Era não tem nada. A gente achou que ia ter, né, uma sequência com Ultron, mas eles finalizaram a parada do primeiro filme. E, na minha opinião, ele poderia sim ficar aqui em filmes foda, mas eu acho que ele é um pouco inferior, né, do que o primeiro. Mas é pouquinha coisa, que não, assim, não faz tanta diferença, né, esse tantinho, a ponto de colocar ele aqui nessa fórmula Marvel. Ele aplica sim com certeza a fórmula Marvel, mas ainda assim é um filme que se equipara, né, na minha opinião, junto com os primeiros Vingadores. Muita gente talvez mude de opinião em alguns pontos, coloque ele um pouco abaixo, sendo o pior, né, filme dos Vingadores em si, mas ainda assim eu acho ele muito bom e é um filme foda sim, várias cenas insanas, tem um roteiro bem legal, bem divertido, tem um ar ali no começo, né, da união da galera, um pouco de terror, né, com a aparição, a primeira aparição do Ultron, que é muito marcante, e eu acho que deveria sim ter, né, um segundo filme com o Ultron, né, mas nunca aconteceu. Eu acho que ele ainda pode voltar em algum momento aí no futuro, porque quem tá ligado nos quadrinhos aí já sabe, né, principalmente com a parada aí do Doomsday e Invasão Secreta. Então a gente vai ver coisinhas aí, principalmente também tem por conta do que acontece na série What If, né, então recomendo aí vocês assistirem o What If, viu? Tem muita coisa lá que pode ser sim usada no futuro. Vamos lá agora para Homem-Formiga. E o que dizer de Homem-Formiga, né, meus queridos? É um filme complicado para muita gente, mas eu acho que ele é um filme ok. Ele é um filme da fórmula Marvel realmente. Muita gente lembra dele por conta do meme, né, de ser o Homem-Formiga, mas eu acho que é um filme muitas vezes subestimado. Mas ainda assim, ele não fica em foda por muitos motivos, né? O primeiro deles é porque ele é o Homem-Formiga, mas enfim, ele não se encaixa aqui na categoria meh, na minha opinião, que ele fica um pouco superior a esses três que estão aqui, né? Mas ele ainda assim se encaixa na categoria Fórmula Marvel, sim, ele fica aqui nessa categoria, mas ele de longe não é foda, né? E aí, meus amigos, temos um filme que dividiu a galera em peso no cinema, foi talvez o primeiro grande filme que trouxe uma discussão na internet, até mesmo do que a gente está vendo hoje em dia, e também, né, teve na era do Ultimato ali, então a galera em peso, né, tendo essa divisão, tipo, você é Team Cap ou você é Team Iron Man, inclusive deixa aí nos comentários se você é Team Iron Man ou Capitão América, beleza? Deixa aí nos comentários. E não tem como, o filme é um filme foda, sim, é um filme muito bom. Ele realmente não é absoluto cinema, mas poderia se encaixar, né, por ali, mas ainda assim eu achei ele um pouquinho abaixo do que é o Capitão América Soldado Invernal, né? É um filme muito foda de super-herói, tem essa treta dos heróis, talvez ali uma continuação do que pode ser até mesmo os próprios Vingadores, né? Porque junta todos os heróis e apresenta claramente, né, o Homem-Aranha. Tem uma comoção da galera, né, tendo vazamento e muitas coisas aí sobre quem iria se tornar, né, de cada time e se eles iriam apresentar outros super-heróis ali, né, enfim, é também aqui que eles apresentam o Pantera Negra. Então o filme tem muita coisa interessante e, claro, é um filme muito foda, fácil de você recomendar aí pra galera. E aí temos Doutor Estranho, é o primeiro filme do Doutor Estranho. O filme realmente é um ponto fora da curva, na minha opinião, da Marvel. Tem ali várias tretas, né, que envolvem o próprio multiverso, coisas do tipo, que já começam a ser apresentados aqui, mas a gente pode, né, ficar aqui na dúvida, porque ele realmente aplica a fórmula Marvel,
mas ainda assim, ele, na minha opinião, claramente é um filme foda. É um filme que se encaixa perfeito com o Benedict Cumberbatch e, claro, é um filme foda demais. Fácil de você recomendar e, claro, né, é um filme muito bom que se encaixa perfeitamente nessa categoria. E agora temos Guardiões da Galáxia Volume 2. Eu acho que ele é um filme mesmo. O que vocês acham? Eu vou colocar ele aqui na categoria porque ele é um filme realmente foda. Ele não tem como, ele fica aqui para as cabeças. Só que eu ainda fico na dúvida entre colocar ele, né, um filme foda ou absoluto cinema. Mas não tem como, não tem como. Ele traz todos os aspectos do primeiro filme, só que melhores ainda, né? Todo esse amor que eles tiveram por essa franquia encaixa ele, né, na categoria absoluto cinema. O filme traz essa imersão com os personagens, né? Os personagens se entrosam muito bem e é um filme muito bom e aumenta demais, né, esse universo, porque ele se passa no espaço, né, essa parte mais espacial da coisa, e claro, um sci-fi de comédia que pega no meu coração. Mas enfim, depois da aparição dele em Guerra Civil, teria, né, claramente um filme solo do Teioso, isso mesmo, Homem-Aranha de Volta ao Lar, né, que é o primeiro filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, que tinha toda uma mística por trás, se ele ia realmente aparecer, se ele ia realmente ter um filme solo, e se ele claramente tinha ali, né, comparação com os anteriores, com o do Andrew Garfield, com o do Tobey Maguire, mas ele realmente fez, né, o que todos os filmes da Marvel basicamente fazem em algum aspecto, que é entregar um filme bom. E aí a gente vem nessa dualidade, né, onde ele se encaixa. Ele é um filme foda? Não sei. Ele é um filme fórmula da Marvel? Talvez a gente possa colocar ele... Bom, realmente, eu acho que a gente pode colocar ele aqui do Doutor Estranho, do ladinho dele, né? Junto com o que talvez seria, né, o parceiro dele no filme futuro aí. Mas enfim, ele é um filme foda porque traz toda essa carga do Homem-Aranha e mesmo assim não deixa a peteca cair, mesmo sendo comparado aos outros, né, os outros atores, os outros filmes que já saíram. Ele é um filme foda porque traz o Teioso na talvez melhor forma dele, sendo um Peter Parker bom, um Homem-Aranha bom, mas ainda assim tem alguns defeitinhos, mas é um filme foda mesmo, né? É um filme que, pra quem curte o Homem-Aranha, tá ligado aí, né? E aí seguimos para Thor Ragnarok, meus amigos. E aí, onde é que a gente encaixa, né, Thor Ragnarok? Porque a gente já tem aqui Thor, o primeiro Thor na fórmula Marvel, e temos o, né, Thor Mundo Sombrio em Man. E Thor Ragnarok ficaria aonde? Bom, na minha opinião, ele traz um aspecto totalmente diferente, ele vai para um lado totalmente oposto do que os outros foram, e por isso eu fico meio na dúvida de onde pôr ele. Porque como eu falei, né, o personagem já tem aqui na lista, né, ele no Meh e também na Fórmula Marvel, mas eu acho que ele é realmente superior a estes dois. Ele não fica de jeito nenhum na Fórmula da Marvel, apesar de aplicar ela, né, em muita coisa. Ele também é um filme que desliza em alguns momentos, mas ele é um filme superior em muitos aspectos. Então ele também é um filme foda demais, né? E o Thor, ele realmente está diferente aqui e vemos claramente, né, uma das maiores batalhas aí do cinema. Com certeza Thor e Hulk saem na porrada nesse filme e por isso ele é um filme foda. Não só por isso, mas também ajuda, né? E aí vamos para Pantera Negra, que eu acho que a gente pode colocar ele aqui no Meh, né? Não tem como, né? Absoluto cinema, sim. Ele traz muitas coisas insanas, apresenta o personagem, né, com uma história de origem, apesar do que a gente já tinha visto do personagem em Guerra Civil. Então teríamos ele sendo apresentado assim como o próprio Homem-Aranha foi, e tem toda essa carga, não só do próprio filme, mas também a carga de uma, como eu posso dizer, né, de um povo, basicamente. Então é um filme que realmente mudou a história, né, de várias formas diferentes. Foi um filme que concorreu ao Oscar, se eu não me engano, né, então é um filme que mudou os parâmetros ali e com certeza traz muitas coisas boas, por isso ele é um absoluto cinema. É um filme realmente expressivo, né,
o mundo inteiro viu o que ele representava. Então ele é sim um filme absoluto cinema. E aí vamos seguir para o terceiro filme dos Vingadores, né, da equipe Vingadores, que enfrentaria o Thanos mesmo, pela primeira vez, né? Então é realmente um filme que abriu a porteira. E ele é um filme corajosíssimo demais, e para mim o filme Guerra Infinita é melhor do que Ultimato em muitos aspectos, na minha opinião, porque ele é um filme por si só, não depende de outro filme para você, por exemplo, entender. Ele tem um arco narrativo que entrega o começo, o meio e o fim, e isso é muito importante. Ele ainda assim deixa o gancho, mas ele não depende, né, de outro filme, por exemplo, dos Vingadores para existir. E aqui no arco narrativo, que não é segredo para ninguém, é um dos filmes mais vistos aí da história, né, o vilão acaba ganhando, né, em alguns aspectos. E ele é muito corajoso por isso, porque muitos filmes que querem entregar um vilão à altura, né, de uma obra cinematográfica, acabam, né, tendo ali, o vilão tem que morrer. Aqui eles realmente falam, não, nesse aqui, não. O vilão realmente sai por cima, pelo menos como eu disse em alguns aspectos. E com certeza o filme vale demais a pena. E ele é sim um absoluto cinema. E aí a gente começa uma decadência com o filme Homem-Formiga e Vespa. Assim, ele é um filme muito... mas ainda assim eu acho que, pelo que a gente vê no contexto geral hoje em dia, ele acaba vindo para a fórmula Marvel. Isso mesmo, fica ali do lado do primeiro filme. Não é um filme que avança muito na história, ele é fechadinho na sua própria proposta, mas ainda assim tem a cena pós-créditos, né, que vai ser usado aí posteriormente no Próximos Vingadores, né? E com isso é um filme Fórmula Marvel total, né? Um filme que realmente só é um filme ok. Então muita gente até acaba esquecendo, mas ainda assim é um filme do Homem-Formiga. E aí seguimos para Capitã Marvel, isso mesmo. Outro filme que vem nessa mesma onda, que é um filme Fórmula Marvel, que ele teria que ter para apresentar a personagem que viria a ser usado no próximo filme. Então é um filme de origem que traz Carol Danvers, né, como Capitã Marvel, que naquele momento ali seria a personagem mais poderosa do CM junto com o Thor, né? Os dois ali meio que fica bem páreo ali a treta, né? Mas ainda assim um filme ok, um filme que aplica a fórmula da Marvel, né, como um todo. E aí um filme que talvez seja polêmico, mas a gente pode pôr ele aqui no Absoluto Cinema. Tô zoando. Na verdade, como eu disse anteriormente, ele fica um pouco abaixo, né, do primeiro filme, quer dizer, do terceiro filme, que é o Vingadores Ultimato. E como eu já disse, né, ele fica um pouco abaixo, mas ainda assim não deixa de ser um filme foda. Só que ele é só isso, na minha opinião. Um filme foda, tem muitas referências, muito fanservice, e é um filme que acaba dependendo, né, de você assistir Guerra Infinita. Por isso, na minha opinião, ele é um filme foda, mas ainda assim não é um filme absoluto cinema, porque ele depende, né, do filme anterior para você entender. E para mim, uma obra, ela tem que ser boa por si só e não depender de outra, né, para ser uma boa obra. Por isso ele é um filme foda por esses aspectos, mas ele não passa, né, dessa barra em nenhum momento, né? Então ele fica aqui e se encaixa perfeitamente. E depois temos Homem-Aranha Longe de Casa. Isso mesmo. Na minha opinião, ele pode se encaixar talvez aqui, né, mas ainda assim é um filme que é um filme ok, né? Ele entrega boas coisas, mas eu acho que ele foge um pouco da proposta por ser um filme que é um personagem que tem essa questão dele ficar em casa, né? Dele ser o amigão da vizinhança. E ele sair, né, da cidade dele, eles têm aquela desculpa dessa viagem e tal. E na minha opinião, sabe, fica meio... Tem algumas histórias do Tails, claramente, que ele vai para outros lugares, mas ainda assim eu acho meio fraco, né? Principalmente a questão do mistério que tem a ver com a tecnologia e tal. Então eu acho que eu encaixaria ele aqui na Fórmula Marvel, que ficaria de ótimo tamanho, porque eu acho que ele é um pouco abaixo do primeiro filme, mas ainda assim não é um filme esquecível, né? O filme do Tails pode ser sim acompanhado aí com uma trilogia muito boa, então ele fica aqui na nossa Fórmula Marvel. E aí vemos a primeira série, isso mesmo, do universo cinematográfico Marvel na fase 4, com uma roupagem um pouco diferente, com os personagens sendo ligados diretamente do CM, né, dos filmes, então os personagens dos filmes vindo para a série.
E a princípio, né, foram 3 séries anunciadas para o mesmo ano ali, sendo em sequência uma da outra, que seria WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e também a série do Loki, que, né, é muito boa, mas para mim, né, a série WandaVision é uma série foda. Ela traz todos os aspectos de uma série, né, mas ainda assim entrega novidades para isso, cheio de referências, né, às séries ao passar dos anos. Tem toda aquela questão do preto e branco, né, do formato da tela que era 4x3, todo o aspecto visual e também de produção das séries. Então é uma grande carta de amor às séries, perfeita para personagem, se encaixa muito bem. Eu acredito que é a proposta certa, né, para essa série, e que, meu, trouxe muitas discussões interessantíssimas para o universo da Marvel, né? Tinha teoria do Mephisto aparecer, se a Wanda estava em um transe, se ela estava mantendo todo mundo sendo controlado, ou se a galera estava em uma bolha, sabe? Tinha muitas teorias loucas, algumas muito absurdas, mas ainda assim gerou essa discussão toda, e para mim ela é uma série foda, com certeza. E depois veio Falcão e Soldado Invernal, que para mim é abaixo das demais, né, como a própria WandaVision e também Loki, mas ainda assim é uma série que aplica a fórmula Marvel de muitas maneiras mesmo e apresenta novas experiências, principalmente, né, Madripoor, o vilão que retorna aqui, né, para agregar para a história do Falcão e Soldado Invernal. Então é uma série fórmula Marvel, com certeza, um pouquinho abaixo ali da WandaVision. E depois vemos aí uma coisa linda sendo feita e outra série que se encaixa perfeitamente na categoria foda. Isso mesmo. Junto ali com WandaVision, eu acho que as duas ficam páreo a páreo. Talvez eu prefira Loki um pouquinho mais, né? Porque claramente tem essa questão de multiverso, tem a questão de viagem no tempo e coisas do tipo. E o que vai ser daqui pra frente, principalmente o Deadpool Wolverine que está nos cinemas, você precisa assistir a série Loki, beleza? Tem muita coisa lá pra você entender. E aí, temos uma decadência nos filmes. Um filme de uma personagem que, sabe, a gente não sabia se precisava desse filme. É um filme que talvez saiu numa época errada. É um filme que talvez se encaixe em forma Marvel, que ela aplica realmente. É um filme talvez, né, não sei, pode ser um filme horroroso para muita gente, que muita gente, né, colocaria aqui nessa categoria. Mas ainda assim eu acho que é um filme ok, subestimado em alguns momentos. Saiu um pouco fora, né, da época, mas hoje em dia você enxerga ele de uma outra forma, né? Ele é um filme que aplica a fórmula Marvel, assim, primorosamente. Então ele não passa disso, né? De jeito nenhum. Viúva Negra passaria da fórmula Marvel, não é, com certeza, não é um filme foda na minha opinião. Então ele se encaixa aqui no mediano e fica tudo bem assim, tranquilo. E aí temos algumas grandes apostas, né, que a Marvel ia começar a fazer, e a primeira delas é o What If. Isso mesmo. A série, ela não foi vista muito por muita gente, talvez subestimada, e eu recomendo demais, porque ela é uma série muito foda, pode se encaixar aqui na categoria foda, mas ainda assim é Absolute Cinema. Apesar de ser uma série, Absolute Cinema, a primeira série aqui, né, a entrar nessa categoria. E apresenta muitas coisas interessantes. E se o Capitão América fosse a Peggy Carter? E se o Yondu tivesse pego, né, outra criança ao invés do Peter Quill, que acabaria se tornando o Senhor das Estrelas? Então tem todas essas questões. Mas ainda assim, sendo uma série antológica, onde cada episódio é um episódio, tem sim um objetivo e tem sim um episódio que começa a amarrar as coisas. E pro futuro da Marvel, eu acho que o What If vai ser muito importante, principalmente pelo último episódio. Então, pra mim, é Absolute Cinema, sem dúvida alguma. E depois temos Shang-Chi. Shang-Chi é um filme que eu diria, o que foi isso? Em alguns momentos? Talvez, mas ainda assim, o filme ele entrega muitas coisas interessantes, principalmente esse lado místico, a parte ali de arte marcial, né, de luta corpo a corpo, que a Marvel precisava apresentar nos filmes, né, porque a gente tinha lá a série do Demolidor, tinha Punho de Ferro Horroroso, mas enfim, dentro do universo cinematográfico da Marvel, Shang-Chi, né, veio entregar isso, mas ainda assim é um filme que entrega muito a fórmula Marvel, então ele se encaixa aqui nessa categoria, principalmente, né, porque ele não avança muito, é um filme fechadinho ali, só que ele apresenta a lenda dos 10 Anéis, apresenta o verdadeiro Mandarim, né, toda essa organização,
Então é um filme muito legal e divertido e subestimado por muitas pessoas, mas ainda assim é um filme muito Fórmula Marvel. Então ele ficaria aqui nessa categoria com a gente. E depois temos Eternos, que a gente pode colocar ele tanto na categoria O Que Foi Isso, tanto na categoria Absolute Cinema. O Eternos, o filme é bem difícil, traz esse sistema, né, de filme de equipe muito poderosa. Ele é muito bonito, né, os efeitos visuais dele são muito bons. O roteiro perde um pouquinho a mão em vários aspectos e com certeza é um filme que deixa a desejar em muitos pontos. Poderia ser um filme muito bom, mas na minha opinião são muitos artifícios que o roteiro dá, simplesmente porque sim. Mas ainda assim é um filme que na minha opinião é um filme meio que se encaixa aqui nessa categoria por esses motivos. E aí, meus amigos, temos a série também Hawkeye, né, Gavião Arqueiro. E eu já coloco aqui no meh, não tem como. A série é bem meia boca na minha opinião. É uma série de um personagem ok. Ele é sim bem interessante por ele participar, né, dos Vingadores sendo um humano comum. Mas ainda assim é uma série só ok. Muito meh, não avança muito. E é um spin-off, né, assim como Viúva Negra, para vocês terem uma ideia do peso do personagem, né? Ele ganhou uma série, enquanto Viúva Negra, que é na mesma pegada de ser uma pessoa normal no meio desses super-heróis, só que pela carisma e importância da personagem, ela acabou ganhando um filme, né? Ao contrário, por exemplo, do Gavião Arqueiro, que é uma série bem ok aí, tem poucas coisas boas e é uma série meio que é esquecível, né? Então acaba ficando ali junto com Eternos e essa galera que é só ok, muita gente acaba até esquecendo. E aí temos o terceiro filme do Teioso, do Miranha. Esse aqui, meus amigos, ele com certeza é um filme Fórmula Marvel, mas ele também é um filme que pega no nosso coração, principalmente por conta da nostalgia e por trazer personagens de outra realidade, de outra dimensão, do multiverso como um todo. Talvez o primeiro filme a fazer isso, né? Então ele é com certeza um filme que muda os parâmetros e é um filme que, assim, é bem difícil aqui de classificar, porque na minha opinião ele é Fórmula Marvel, é um filme foda, muito fácil de se recomendar, mas ele acaba pegando na nostalgia e talvez por esse fator ele ficaria aqui nessa categoria que vocês estão vendo, né, na Absolute Cinema. Mas tirando esse fator, ele é um filme foda, né, não é um filme Absolute Cinema. Eu não seria justo comigo mesmo e com o filme colocando ele em Absolute Cinema, mas ele com certeza é um filme foda que você pode sim colocar aí para assistir a qualquer momento e traz todos esses aspectos da nostalgia. Então ele é um filme que se encaixa perfeito nessa categoria, tirando o fator da nostalgia, né? Porque se a gente colocar, ele é Absolute Cinema, né? Sem dúvida nenhuma. Mas só por isso eu acho que ele não se encaixa ali. E aí temos outra série que, assim, não é uma série que avança muito, que é a série Cavaleiro da Lua. É uma série que muita gente acabou esquecendo, mas Oscar Isaac tá, assim, insano no papel, na minha opinião. Um cara realmente fora da curva na atuação. A série ela não avança o universo cinematográfico Marvel, apresenta uma outra mitologia que também, né, pode ser explorada no futuro, que é o que é a mitologia egípcia, junto com a própria mitologia grega, porque a gente só viu, né, a mitologia nórdica por conta do Thor e tal, e muita gente acaba se perguntando se tem outras mitologias. E sim, a gente vê, por exemplo, em Thor, Amor e Trovão, né, que posteriormente, né, ia ser lançado, mas também a gente vê aqui, né, que a mitologia egípcia também, né, está ligada ao universo da Marvel como um todo. Mas ainda assim ele apresenta coisas que influenciariam muito no universo da Marvel, e aí por isso ele se encaixa aqui na categoria Fórmula da Marvel. Outra série que realmente não avança muito, é fechado ali dentro da própria proposta, entrega bem, né, as cenas ali. Tem um CGI que peca em alguns aspectos, mas é uma série ok demais, né? Por isso uma Fórmula Marvel. E aí, temos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu esperava muito desse filme realmente, que é um filme que apresenta as incursões, apresenta esse negócio do multiverso, só que ele deixa muito a desejar, não só no roteiro, mas também no próprio CGI. Só que ele talvez ficaria aqui na categoria talvez, mas você vendo ele no contexto geral de um filme e tal, trazendo coisas novas, mas ainda assim você se perguntando o porquê de algumas coisas, ele acaba ficando aqui na Fórmula Marvel, tá? Na minha opinião, ele se encaixa aqui nessa categoria, porque assim,
Tem ali aquele lance do roteiro, né, que a Wanda fica muito upada aqui, que talvez não seja, né, um reflexo da realidade em muitos aspectos, mas fica aqui nessa fórmula Marvel. E com esse filme veio a série Miss Marvel. Assim, não é uma série ruim, sabe? Muita gente acabou não assistindo por preconceito ou alguma coisa. É uma série teen, só que é uma série ok, só isso. É uma série esquecível, né? Principalmente por conta da personagem. E eu acho que junto com o lance do jogo, né? Que viria ali também em 2018, se eu não me engano. Quando é que veio o jogo e quando veio a série, mas as duas coisas meio que estavam tentando se ligar de algum momento por conta da personagem, né, que tem ali nas duas obras, mas só fica nesse ok, e é uma série teen ok. Fica, ela é mutante, ela não é, os poderes dela vêm do bracelete, mas tem aspectos legais, como a própria, né, família dela, que é muito unida, tem ali a questão, né, do multiverso em alguns aspectos leves ali, a própria mudança da personagem, né, sendo uma personagem que está envolta desse universo aqui onde os heróis existem, né, e como os adolescentes se comportam, tem toda essa questão deles serem fãs, né, dos super-heróis. Então é uma série ok, subestimada por muitos, então ali uma série bem leve. E bom, depois a gente tem aí Thor, Amor e Trovão, que na época em que foi lançado, assim, pelo que a gente viu, né, a gente poderia talvez encaixar aqui em O Que Foi Isso, porque muita gente se perguntou, meu Deus, a Marvel, né, tá aí em decadência. Mas o que a gente ia ver no futuro, meus amigos, era, né, vocês estão ligados. Então talvez ficaria aqui em Meh, tem ali um pezinho, fica talvez em O Que Foi Isso, mas ainda assim, entre Meh e O Que Foi Isso, a gente se perguntava na época. Só que como a gente não tá na época, né, que ele foi lançado, talvez ele fique variando entre essas três categorias, e muita gente pode colocar ele nessas outras três, mas visto o âmbito geral, ele é um filme só ok, um filme fórmula Marvel total. E depois temos uma série, né, de curtas basicamente, que é a série antológica de animação Eu Sou Groot, que traz aí o personagem, né, em vários pequenos momentos do Guardiões da Galáxia, mas ele se passa em uma lacuna muito específica. Entre ali o final do filme, final do segundo filme, se eu não me engano, e a cena pós-créditos do mesmo. Então é uma lacuna bem pequena entre esses filmes que ele se passa, porque a gente já vê, né, o Baby Groot no final ali do filme, mas na cena pós-créditos a gente já vê o Groot adolescente, e aí nesse curto período de tempo que se passa essa série antológica animada do personagem. E depois, complicado aí, vemos uma série que dividiu muito opiniões na época, mas ainda assim, o que viria depois é complicado. É uma série meh em muitos aspectos para muitas pessoas, mas para mim é só uma série ok. Ela é uma série que aplica a fórmula Marvel, ela tenta ser divertida, faz ali uma lacração com certeza, né? Principalmente por causa desse lado mais machista, mas ela vai muito para esse lado. E por isso ela se encaixaria aqui na fórmula Marvel, né, na minha opinião. Mas da mesma forma, né, hoje em dia ela é só um filme, uma série ok, né? Teve algumas polêmicas aí envolvendo o próprio Deadpool e Wolverine nos últimos dias, né, do lançamento do filme. Mas é uma série que eu falaria que é uma fórmula Marvel ali, ok, né? E nessa mesma época saiu um filme, eu acho que é um curta que a gente pode chamar, né? Que é o Lobisomem na Noite. É um filme que muita gente já acabou não assistindo por ser preto e branco, mas agora saiu uma versão colorida. Se você não assistiu preto e branco, né? Por conta disso, pode assistir agora, mas eu recomendo assistir o preto e branco por conta da proposta, né, dos monstros, né, lobisomem, vampiro e essas coisas, e por essa referência, né, por esse carinho que eles tiveram para trazer o personagem. Eu acho bem legal, e só que ainda assim é fórmula Marvel na minha opinião. E outro filme que, assim, a gente estava esperando muito mesmo, visto o primeiro, que inclusive é uma das obras-primas da Marvel, só que ele fica abaixo, né, do primeiro com certeza. Só que ele poderia ser um filme foda, mas eu acho que ficou em muitos aspectos a dever aí, né, uma carteirada pra gente. Principalmente por aquele final horrível, principalmente por conta dos personagens e a construção, mas ele não é um filme meh de jeito nenhum e ele se encaixa perfeito aqui na nossa fórmula Marvel.
Eles trazem ali a história da Shuri, né, assumindo o manto de Pantera Negra, em Pantera Negra Wakanda Forever, Wakanda para sempre. E é quase que uma homenagem póstuma, né, ao Chadwick Boseman, que acabou falecendo, que era, né, o nosso Pantera Negra. Eu sei que tem ali as histórias de quadrinho que acaba, né, sendo a Shuri que assume o manto, mas ainda assim ela assume enquanto, né, o Pantera Negra, né, T'Challa, não está em Wakanda, não assume permanentemente, o que é o caso aqui por conta dessa fatalidade, né? Então acabou tendo que mudar aí alguns aspectos. Mas o que me pega mesmo é aquele negócio da planta. Se pode criar isso aí, pode criar qualquer coisa, né? Então, sei lá, eu acho meio pai isso aí. Agora, meus amigos, o que tá aqui praticamente com 100% de aproveitamento é Guardiões da Galáxia. E o especial de Natal do Guardiões da Galáxia, né, que é um curta aí, tipo, tem acho que 45, 50 minutos, é excelente. E totalmente se encaixa aqui na nossa categoria foda, que, meus amigos, tem todo esse aspecto do Drax e da Mantis irem pra Terra, né, para buscar o Kevin Bacon, porque o Peter Quill gosta dele, e eles querem dar um presente, né, porque ele gosta. Então é muito divertido, é muito legal, e eu recomendo muito se você não assistiu. E aí, meus amigos, se a gente achou que a fase 4 tava estranha, a estreia de um novo vilão, que era um filme que a gente estava esperando muito. Ai, como é difícil falar de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. É um filme que com certeza a gente esperava muito, poderia ficar lá nas cabeças fácil, se encaixaria aqui nessa fórmula Marvel, porque tem uma cara de fórmula Marvel mesmo. Poderia ficar em alguns aspectos um filme esquecível, mas é aquele clássico, o que foi isso? O que a Marvel tentou fazer aqui? E a gente não entende porque fica nessa categoria, né? Não só pelo ator ter se envolvido em várias polêmicas, mas o roteiro do filme é horroroso. Horroroso. O CGI, horroroso. Aquele modo que tá de brincadeira na minha cara, meus amigos. Não é possível que eles conseguiram fazer aquela coisa horrenda. Fora os diálogos, né, que eles conversam ali, uns negócios toscos. O que você estava fazendo? Então, com certeza, é o que foi isso. Esse filme é horroroso, não recomendo de forma alguma. Até mesmo porque já, né, descartaram na mente deles, tipo, ó, Kang ficou aí por conta das polêmicas aí, né, do ator, mas também, né, não só isso, por conta do próprio filme, que é horrendo. Meu, a menina falar pro cara que é só ele deixar de ser babaca que tá tudo bem, que diálogo merda. Só que aí, você vê que a gente não está nessa onda de, filme de herói encheu o saco. Não, a gente precisa de filmes bons de super-heróis, só isso, só fazer filme bom. Porque logo depois de Quantumania, que lançou em fevereiro, a gente teve em, acho que maio, né, de 2023, o filme Guardiões da Galáxia Volume 3, que, meus amigos, que filme delicioso, é com certeza um filme foda, se encaixaria, né, em foda, mas ainda assim não tem como, gente, não tem como. Guardiões da Galáxia é 100% de aproveitamento, ele com certeza fica aqui em absoluto cinema, por conta dessa carta de amor que James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, toda essa trilogia sendo fechada de uma forma magnífica, todo esse envolvimento dos próprios atores, né, com a obra em si, que eles falaram, não, a gente só vai fazer se tiver o James Gunn, entende? Então ele só voltou porque os atores falaram que só fazia o filme com ele. Então é insano, e eles entregaram uma obra-prima, absoluto cinema, com certeza. E depois temos aí a série Invasão Secreta. Eu esperava muito dessa série. Pode ser uma série que entregue ali qualquer coisa, sabe? Pode ser, com certeza, em vários aspectos, uma série Fórmula Marvel, mas eu realmente esperava muito. Ela pode muito ficar que, olha, eu vou falar pra vocês, mas depois que a gente viu aquelas desculpas de roteiro, matando personagem que não deveria morrer, fazendo as coisas acontecerem só porque sim, ela fica aqui em o que foi isso. Meu Deus, Marvel do céu, o que vocês fizeram aqui em Invasão Secreta? Um dos melhores arcos aí dos quadrinhos. Eu não sei se faltou dinheiro, se faltou um roteirista bom, mas que coisa horrorosa. Então fica aqui em o que foi isso, com certeza. E depois temos aqui Capitã Marvel, que sem alardes e sem rodeio é o que foi isso. Meu Deus, que filme foi esse, meus amigos? Que coisa horrorosa. Só lacração. Tem assim cenas boas, com certeza. A cena que elas trocam de lugar e estão lutando ao mesmo tempo é bem interessante, mas é o que foi isso total.
É uma bagunça, é musical pra lá e pra cá, é um monte de coisa lacradora. E é um filme que, assim, se você falar mal, ai, falou mal porque é mulher, ai, fala mal porque é homem, sabe? Só que não, é só um filme ruim, gente. Aceita, é um filme ruim, não tem como falar que é bom. E aí vamos para a série Echo, que é o spin-off do spin-off. É o spin-off de Gavião Arqueiro, meus amigos. Eu vou confessar pra vocês que eu nem assisti. Eu tenho que confessar pra vocês que eu nem assisti e a galera que assistiu falou que é meia boca. Então eu vou confiar nessa galera e pôr aqui em meh, beleza? E talvez eu não deveria ter assistido Invasão Secreta e nem essas outras aqui no que foi isso. Mas enfim, né? Vamos lá para o último filme lançado, né? Do universo cinematográfico da Marvel, que recém lançou aí nos cinemas, né? A gente tá vendo aí quebrando vários recordes e entrando em muitas polêmicas com a galera do chororô, né? Deadpool e Wolverine. Muita gente sim colocaria aqui em o que foi isso, muita gente colocaria aqui em meh, mas o que esse filme está fazendo é histórico, principalmente para os filmes da Marvel, principalmente para os filmes de mais 18, né, filmes mais 18, foi um marco no cinema, vai ser assim, visto na história. É um filme que se encaixa na fórmula Marvel também, é um filme que consegue entregar a nostalgia em muita coisa, então é um pouquinho do fã ali falando, porque claramente... Sou fã, quero service! Então vocês me entendem, né? É um filme muito foda, entrega muita coisa boa, traz vários personagens, referências ao universo da Marvel. É um filme que talvez se encaixaria em absolutamente cinema. Então ele fica ali, na minha opinião, entre absoluto cinema e foda, mas talvez aqui a minha paixão fale um pouco mais alto. Então, é difícil esse, hein? Vou colocar em absoluto cinema. Foda-se. É um filme foda demais, um filme mais 18 que está quebrando a internet no geral, e eu acho que ele passa do bilhão fácil, beleza? É um filme insano, recomendo que você assista no cinema, porque ele vai ficar lá um tempinho, viu? E bom, tem uns outros itens que vocês não estão vendo, provavelmente, né? Porque o editor vai estar pondo só a playlist, que é a segunda temporada de algumas séries, os curta-metragens, né? Sobre as produções, e também alguns filmes do futuro da Marvel, que a gente já fez o vídeo e já saiu essa semana, né? Por isso a gente não vai falar delas, porque a gente, né, não precisa falar, porque eu já completei ali na questão das segundas temporadas, quando eu falei, e também, né, sobre o futuro, a gente, né, não assistiu os filmes, por isso a gente fez um vídeo separado sobre isso, beleza? E bom, pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero muito que vocês tenham gostado, e claro, deixa aí embaixo se você concorda com a minha tier list ou não, e se você quer que a gente mude alguma coisa, né, se tem ali pequenas coisas que a gente pode mudar para melhorar a sua experiência e claramente a nossa também, porque é a primeira vez desse quadro aqui no canal, né? A internet já fez muito, já faz aí uns 2, 3 anos que a galera tá fazendo, mas aqui no canal é novidade. Então se vocês quiserem a gente pode trazer de outras franquias, a gente pode trazer de outras coisas, né? Temas específicos, a gente pode trazer de filmes de herói mesmo que não fazem parte do universo cinematográfico, quer dizer, agora fazem, né? De outras produtoras como da Sony, né? Searchlight, se eu não me engano, Universal, né? Então tem muita coisa aí para ser explorada. Então deixem nos comentários o que vocês querem ver, tranquilão? Então, agora sim eu vou deixar 2 recomendações aqui para vocês, como a nossa playlist da Marvel e também, né, como eu já mencionei algumas vezes aqui, sobre o futuro da Marvel, que vai estar aparecendo aqui para vocês, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!